Olá, desejo a você um dia abençoado, um dia produtivo na presença do Senhor, porque a presença dele faz toda a diferença em nossa vida. Eu estarei compartilhando com vocês um pouco sobre a resiliência versus resistência. Como assim? Você irá ver nessas palavras, quando elas são inseridas na vida de uma pessoa, ela faz um papel extraordinário. Então, eu estarei compartilhando com vocês no livro de 1 Pedro 2:9. Vai falar um pouco do temperamento, um pouco do comportamento desse personagem, desse protagonista de uma determinada história. E como Pedro, todos nós temos uma história. Como Pedro ou como outro protagonista da história, nós temos uma missão. Você já descobriu qual é a tua missão? Você tem uma história. Muitas das vezes a gente fica se perguntando, né? Qual é o meu papel nessa história? Eu vou estar compartilhando um pouco sobre dois personagens da história, entre tantos que eu poderia aqui citar, mas o tempo é curto. Eu vou estar falando um pouco, trazendo um resumo dos resumos sobre o personagem, sobre a pessoa, sobre um pouco da história de Pedro e de Maria. Poderia ter escolhido qualquer outra, claro, mas por que não Maria? Maria, sim, não é? Seria a Maria. Hoje eu vou trabalhar um pouco sobre um resumo dos resumos, sobre a história desta mulher extraordinária. É impactante um pouco quando a gente fala de Maria. Muitas vezes a gente fica um pouco travado para falar dessa personagem, desta mulher da mente analítica, que enfrentou seus desafios sem apontar, sem julgar e sem transferir para o outro. Maria, a mais bela das mulheres, foi a que menos desejou o palco do sinédrio. Maria, uma mulher escolhida, conhecida na história como uma mulher agraciada. Entre tantas, ela foi escolhida. Mas não é tão como a história mostra pra gente. Não foi tão fácil para Maria. Conjecturando um pouco, querendo viver um pouco dessa história, voltando um pouco atrás da história de Maria, ou convidando você, que é mulher, a viver um pouco de quem foi Maria. Podemos conjecturar que Maria era uma mulher simples. Podemos perceber que Maria era uma mulher de classe social simples, normal. Mas ela foi escolhida. Uma mulher simples, que teve seu nome revelado, e que, quando a gente pensa em Maria, será que foi tão fácil para Maria enfrentar, naquele tempo, naquela sociedade rígida, a perseguição? Maria foi perseguida.
Maria foi uma mulher, eu acredito, que ela foi rejeitada pela sociedade, porque a sociedade daquela época, ela não poderia, como solteira, engravidar. Imagina Maria, uma mulher que já estava, vamos dizer assim, com um compromisso firmado com uma pessoa, como a gente lê as escrituras, ela tinha já um compromisso, ainda que ela não tivesse ido um pouco mais, ainda não era casada, mas ela tinha um compromisso com determinada pessoa, conhecido na história como José. E o que me chama a atenção de Maria, o que eu quero hoje enfatizar a respeito desta mulher extraordinária, não quero falar da sua beleza exterior, porque a beleza que se conta, que se extrai na escritura, é a beleza interior. Essa beleza que Maria tinha, era a simplicidade de Maria, era a perseverança de Maria, era a obediência de Maria. E por isso que eu trouxe essa, vamos dizer, esta mulher extraordinária. Uma mulher escolhida entre tantas. Podemos dizer a mais bela. Mas a beleza de Maria não estava na sua aparência. Não estava nas suas vestes, porque entende-se que era uma mulher simples. Mas a beleza de Maria estava na sua simplicidade. Estava na sua autenticidade. Estava naquilo que ela tinha de melhor, a sua essência. Maria tinha essência, era uma mulher de essência. Era uma mulher de qualidade. Era uma mulher eficaz. Era uma mulher que não oscilava, ela era firme. E por isso que ela é a mulher ideal para que eu possa falar um pouco dessa pessoa, dessa personalidade que marcou a história. E ela se chama Maria. Uma mulher de mente analítica. Uma mulher de mente fértil. Uma mulher que foi treinada na faculdade da vida. Uma mulher que, por mais que foi escolhida, ela não desejou estar em cena. Ela não desejou estar nos palcos nem nos holofotes da vida. Mas era uma mulher que caminhava. Acredito que era uma mulher de mãos calejadas. Aleluia. É lindo falar um pouco dessa personagem, dessa personalidade, dessa mulher como uma referência. Como uma referência. No que se quer tratar sobre resiliência. Maria era uma mulher firme, treinada em campo de batalha e pela faculdade da vida. Como também eu quero falar sobre esse ícone, um homem de temperamento forte, conhecido também na história como Pedro. Você pode estar acompanhando um pouco dessa história revelada, escrita no livro de 1 Pedro 2, capítulo 2, o 9, vai falar um pouco, traz um pouco da introdução a respeito dele. E como é que ele inicia? Como é que ele inicia? Ele inicia assim. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois. Ele está dizendo que você é. Ele está dizendo que eu sou. Que eu sou. Vós sois
a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome daquele que escreveu a tua história. Louvado seja o nome daquele que escreveu a minha história. Ele me chamou. Ele te chamou, está escrito. Porque o apóstolo Pedro, ele deixou escrito, ele se apresentou nas suas cartas, dizendo que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido. Você é o que a Escritura diz que você é. Você não é o que o mundo diz ao teu respeito. Você é o que, do que ele te chama de povo adquirido. Ele diz que a tua nação é santa. Ele diz que você é sacerdote. Ele diz, tome posse desta palavra. Você é o que a Escritura diz que você é. Eu sou o que a Escritura diz ao meu respeito. Muitas das vezes hoje as pessoas vivem presas em um casulo, presa por causa de palavras que foram lançadas de forma errônea. Mas eu quero te dizer hoje, eu convido você, vem, mergulha na palavra, mergulha na palavra, mergulha no livro. O livro no 1 Pedro, aleluia, ele vai dizer que você é um povo adquirido, que você é um povo que tem nome, que você é uma nação santa, você faz parte de uma nação santa. Não importa o contexto, não importa o cenário, o que importa é o que ela diz ao teu respeito. O que me importa é o que ela diz ao meu respeito. Não é o que o mundo diz, não é o que as pessoas dizem. Não. Não é. Então, Maria era esta pessoa, e ainda que ela fosse perseguida, ela recebeu uma promessa. Ela quis viver a promessa, mas aquela promessa iria sair um pouco caro na vida de Maria. Mas Maria, ela não se deteve, ela não se prendeu, ela não ficou presa em um casulo. Não. Maria era uma mulher livre na mente, uma mulher que tinha equilíbrio. E essa personagem analítica, pensativa, ela pensava, ela organizava as suas ideias, ela não deixava as suas ideias soltas e não era influenciada pela sociedade da época. E o que me chama a atenção é que mesmo ela sendo escolhida, ela era uma mulher simples. Ela passou pelos desertos severos em sua trajetória. Porque imagine-se, você como mulher, em uma terra ferrenha, onde o pecado daquela época, onde o castigo daquela época, era se uma mulher solteira engravidasse, ela era considerada uma pecadora. E o castigo para aquela mulher na época era ser apedrejada. Imagine. Ela aceitou correr esse risco. Ela aceitou. Mesmo tendo tudo ao contrário, ela confiou naquele que lhe prometeu que seria com ela até o fim, que iria honrar o nome dela. E por isso que hoje nós vemos o nome dela na história.
como uma mulher agraciada, uma mulher amável, uma mulher que merece o nosso respeito, como toda aquela que marcou a história. Então é isso. É belo falar dessa pessoa pela sua beleza interior. Mas também eu quero trazer um pouco da pessoa de Pedro. Essa pessoa, este homem onde também o apóstolo João 1,42, faz essa citação à pessoa de Pedro, que ele se tornaria firme como uma rocha. Pedro, ou Petros, como ele é conhecido no grego, Petros, pedra, rocha. O seu nome tinha essa referência, porque ele era um homem de temperamento forte. Era um homem simples, um homem rústico, um homem que trabalhava com pesca. Imagine-se, quando a gente olha para o mar e a gente imagina que a vida de um pescador não deve ser fácil. Aquele peixinho que a gente come numa praia, ou aquele peixinho que a gente frita e traz para comer em nosso lar. Alguém passou a noite pescando, ou alguém passou a noite pescando, aventurou, que a pesca ela pode, você pode lançar uma rede e vir com peixes. Muitas das vezes eu imaginando, Pedro pode ter lançado aquelas redes e às vezes vem sargaço, ou não vem peixe. Imagine você passar uma noite trabalhando, se esforçando e de repente nada aconteceu. Então a gente imagina que a vida de Pedro também não foi tão fácil. E por isso que o apóstolo João, o autor do livro também, ele vai fazer questão de exaltar esse personagem, que a gente não deve julgar as pessoas pelas aparências, ou pelo que ela é, ou pelo que ela faz. Seja ela simples, seja uma pessoa de classe média, mas eu e você não sabe o que aquela pessoa lutou para chegar onde ela chegou. Você não sabe as noites de sono, ou eu posso te dizer as humilhações que esta pessoa passou. Maria, para ter o nome dela revelado, citado no livro e aprovado, ela passou por perseguições, ela foi para o campo de batalha, ela teve momentos da vida que ela teve que mudar de cidade, teve que viajar para poupar sua própria vida e para poupar a vida daquele que ela levava em seu ventre. Aquele que era, vamos dizer assim, a criança, o embrião mais famoso da história. Teve que sair da sua cidade natal e aventurar em outros lugares para poupar, para que nada impedisse da sua história acontecer e ser contada e narrada. E na nossa vida não vai ser diferente, meu irmão. Na nossa vida não vai ser diferente, vai ter desafios que eu e você vai precisar enfrentar. Seja os questionamentos, seja as perseguições, seja as acusações, seja o passado que vão querer passar na tua cara. Nada disso importa, é pequeno demais para aquele que te chamou para escrever uma grande história. Para escrever uma grande história. Isso.
A tua história não vai ser uma história de derrota, não. Quem te disse isso? Não está escrito. O que acabamos de ler no livro de 1 Pedro é que Pedro, ele foi inspirado a te chamar. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você foi chamado. Você não faz parte das trevas. Você foi chamado para viver na luz, para ser luz. Você é luz. Você é luz. Você faz parte de uma geração santa, de um povo adquirido, de um povo escolhido. Toma posse desta palavra. Essa palavra, ela tem poder sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que crê. Daquele que tem fé. E eu sei que você tem fé. Você tem fé. A fé, ela não é um delírio. A fé, ela é racional. Nós somos pessoas, eu sou uma pessoa. Eu estou aqui falando de algo que eu acredito, que eu vivo. Eu vivo isso. E esta palavra te convida a você viver, a você vivenciar. Como é que você não se dá o direito de viver? Se dê o direito, se dê esta oportunidade de querer viver em um caminho de luz. O que te custa você querer viver em um caminho de luz? É um convite que nos oferece uma estrada reta, sem muitos atalhos, sem muitas pedras no caminho. E é isso. É sobre esse personagem resiliente e resistente na história. Resiliente porque ele é firme naquilo que ele acredita que é. Precisamos aprender a viver a resiliência. Independente das tempestades que o apóstolo Paulo ele enfrentou, independente das acusações ou das palavras lançadas de forma errada para a sua vida, nada impediu de que fosse realizado na história a sua história. E a sua história, ela foi contada do início, não foi em parte, foi do início. Você vai conhecer, se você buscar, a família, a origem, o trabalho desse personagem. É muito bom. É muito bom. Quando nós sabemos a originalidade, o bom da palavra, o bom do livro é isso. É que é um livro transparente, ele não esconde, ele não deixa ofuscado a história dos personagens, de quem ele era e de como ele se transformou depois, de se dar a oportunidade de querer viver, de querer viver. E é isso. Pedro, ele quis viver a história que o autor, o arquiteto, escreveu para ele. Mesmo ele sendo um homem rude, mesmo ele sendo um pescador, mas
aquele que convidou Pedro, ele conhecia as intenções e o interior de Pedro. E não foi diferente da vida de Maria. Esta mulher que também impactou a história. Uma mulher que foi convidada, conhecida como agraciada, conhecida como a sua beleza interior, ela tinha o de melhor. Ela tinha a sua simplicidade, ela se destacou, não pela sua beleza exterior, mas ela se destacou porque ela tinha algo lá dentro. Maria tinha algo lá dentro tão especial, que ela recebeu uma visita de alguém muito especial na história também. E você pode também estar acompanhando essa história. É belíssima a história de Maria. E por isso que eu fiz questão de falar um pouco sobre essa personagem espetacular. E um outro personagem assim na história, né? Ela sofreu, como Pedro, ela sofreu essa perseguição. Mas ela foi até o fim. Ela foi até o fim. Ela foi essa personagem que se doou. Ela entrou, ela aceitou ir para o campo de batalha. Ela aceitou se matricular na faculdade da vida. Independente de qualquer situação. Ela foi resiliente. Ela não turtubiou. Ela foi firme. Ela foi até o fim. Então a resistência é isso. É você suportar. Maria foi essa mulher. Pedro foi este homem que suportou. Teve essa resistência de suportar. Onde quando as forças externas, elas se vão. Maria e Pedro, eles buscaram essa força interior, essa resistência interior. Que está mais profundo no nosso interior. E é isso. É sobre essas duas palavras que eu quis trabalhar um pouco nesse dia, nessa manhã. Sobre a resiliência e sobre a resistência na vida de alguém. Eu posso dar um exemplo de você, para você treinar, para você ser um soldado treinado, você precisa ter resistência. Para você ir para um campo de batalha, ou para você ir para uma academia, hoje nos tempos modernos, naquele tempo aquele povo ele não tinha um carro, eles andavam a pé. Eram pessoas que eram treinadas na faculdade da vida, mas eram pessoas que tinham suporte, eles tinham resistência. Hoje nós temos essa flexibilidade, essa pluralidade de academias fitness, onde as pessoas podem treinar, fazer os seus exercícios. Mas antigamente não se tinha isso. O trabalho era duro. O transporte, os veículos eram as pernas. Não tinha as indústrias. Eram feitos com as mãos na massa. Hoje nós vivemos em um tempo moderno, um tempo da facilidade, mas nem por isso devemos desprezar as histórias a qual fazemos parte. Então eu desejo que você seja esse personagem resiliente e resistente na história.
que a tua história ela possa impactar outros, assim como a história de Pedro, assim como a história de Maria. Seja como Pedro, um homem resistente e um homem resiliente. Seja como Maria, uma mulher resistente e uma mulher resiliente. Eu sou Danúzia Cordeiro, compartilhando com você um pouco sobre esse estudo, esse breve estudo que nós acabamos de dialogarmos sobre a resiliência versus resistência. Que você seja abençoado, que você seja esse povo forte e adquirido, conforme está escrito no livro de 1 Pedro 2:9, onde ele cita: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que anuncias as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Um dia de paz, um dia abençoado e um dia produtivo na presença daquele que escreveu a tua história. Bom dia.